E aí galera, tudo bem? Aqui é o Anderson Viana de novo, estou novamente aqui com o nosso querido amigo Alfredo. A gente fez um hypezinho aí no grupo falando para vocês que essa semana a gente ia falar sobre Zen e está aqui finalmente o nosso grande vídeo onde a gente vai falar sobre Zen. Primeira coisa, ninguém vai receber essa jaqueta aqui, parem de cobrar. Eu já falei que é R$3.000 em 12 vezes se alguém quiser, fora isso não há negociação. E segundo, a gente vai abordar aqui questões obviamente oficiais, a gente não vai tratar de rumores, então são informações oficiais da AMD diretamente para vocês. E a gente vai começar com uma pergunta que todo mundo quer saber de cara, assim, que é data de lançamento. O que a gente pode falar sobre data de lançamento? E outra pergunta que você pode responder depois é se o Zen vai matar o FX, como é que vai ficar essa questão pra gente aí de FX, de Zen no mercado, os dois juntos, enfim. Com vocês, nosso mestre aqui. Por partes, como Jack diria, ou como Conan diria. Não cita Conan, pelo amor de Deus. Procurem notícias aí sobre o novo Conan, só isso. Puxa. Lançamento, em breve. Boa, né? Ótimo. Não, a AMD já divulgou que será agora em Q1. Q1, quando nós falamos Q1, envolve os meses de começo de janeiro até o final de 31 de março. Janeiro a março é esse período. A AMD ela não liberou publicamente qual será a data de lançamento ainda. O que eu posso adiantar para vocês é NDAs estão sendo assinados, a data de lançamento já foi escrito na pedra, ela não vai atrasar e será em Q1 de 2017. Espero que, principalmente para o mercado brasileiro, existem alguns detalhes da logística para o Brasil, como o produto é trazido ou importado para o Brasil, Receita Federal, tem uma série de regras que devemos respeitar. Eu espero que no dia do lançamento tenhamos esse produto aqui no Brasil, estamos trabalhando com isso e principalmente disponibilidade. O pessoal pergunta a data de lançamento e a disponibilidade. A disponibilidade teremos o produto em grande volume logo no início, mundialmente falando, tá? As fábricas estão em pleno vapor, então o Ryzen vem muito forte e com um volume muito bom logo no lançamento. No Brasil já estamos trabalhando com os fabricantes de placa-mãe, então containers de placa-mãe já estão sendo fechados com um volume muito grande para atender esse mercado brasileiro com um produto inovador. Inclusive com uma variedade muito grande de fabricantes, né? Exatamente. Uma série de parceiros bacanas ali para... São 83 designs diferentes que nós temos no total com todos os fabricantes, mas os principais estão aqui hoje disponíveis no Brasil, na MSI, Asus, Gigabyte, ASRock, todos eles, se esqueci alguém me perdoe, mas todos os principais fabricantes têm disponibilidade no Brasil. Lá fora até alguns outros, inclusive. Então, lá a variedade é até maior. Né? Zen, então, está para vir, vocês aguardem mais um pouco, a gente já está quase lá, né? O hype em cima disso é muito grande. O que eu posso adiantar para vocês, né, o que a gente pode falar sobre isso, é que vai valer a pena essa espera, de fato, né? Eu acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Agora, com relação a FX, como que a gente fica aí com eles no mercado hoje? Posicionamento do Zen. A AMD, ela há muito tempo atrás, ela revolucionou trazendo o maior número de núcleos no mercado x86. Ela falou, olha, o maior número de núcleos vai trazer um maior desempenho para os computadores. Isso foi uma verdade, só que na época com o FX nós quebramos a compatibilidade de software com o concorrente. E esse concorrente, ele tem a maior parte do mercado. Isso para nós foi muito ruim. E principalmente depois que a gente voltou para o começo do século XX e todo mundo falando de IPC, instrução single core. Single core é uma coisa que nós usávamos lá na década de 90, começo dos anos 2000. Depois que veio o mundo dual core, quad core, ele ficou uma coisa obsoleta e de repente voltou tão forte. É importante ter um IPC bom? É importante ter um IPC bom, mas você consegue trazer muito mais desempenho com maior número de núcleos. E é isso que os Ryzen vêm para corrigir.
Nós viemos trazer o maior número de núcleos, 8 núcleos, com o melhor desempenho. Algo num nível que não existia no mercado. Sim. Se a gente for dividir o mercado, só para vocês terem ideia, existe um segmento super entusiasta que paga mais de $1.500 no processador, fora a placa-mãe. Fora a placa-mãe, fora os kits de memória. Exatamente. E existe um segmento, mesmo nesse mundo extremo aqui, que você tem processadores mais em conta, por volta de $1.000 e por volta de $600. E depois disso existe um mundo normal, que todo mundo está acostumado, No Brasil, que são placas com designs mais simples, com dual channel, e que infelizmente o limite de desempenho dessas placas era limitado pelo número de cores. Nunca foi oferecido mais do que 4 núcleos nessa linha na parte do meu concorrente. Então, se você quisesse ter desempenho realmente bom, você tinha que investir muito mais dinheiro, ou então você tinha que se contentar com o quad-core. E isso, o quad-core está disponível há muitos anos e ele prendia esse segmento nesse nível de desempenho. O Ryzen vai vir exatamente para mudar isso. Porque você precisa ter um processador de $1.500, $1.000, pagar por esse preço para ter 8 núcleos reais. Então ele é um processador que vai trazer um nível de desempenho absolutamente novo nesse range de preço dele. Mas aí qual o preço de lançamento? Não foi divulgado. Mas entendam, a AMD está lançando um produto para ser competitiva. As demos que nós fizemos foi baseado no 6900 da Intel. Isso é público, podem procurar no YouTube o vídeo, os dois processadores lado a lado. CS, exatamente. Eu espero que vocês procurem isso e eu espero que quem está duvidando do desempenho do Ryzen veja para crer. Espera para crer, para ver como o processador realmente vai ser eficiente. Testem, por favor, testem a tecnologia AMD. Esse processador do concorrente custa $1.000. A AMD, por política, ela sempre se posiciona abaixo em preço. A gente não tem essa segmentação. Hoje, o posicionamento da AMD, se a gente fosse falar quanto custa um processador da AMD, o FX 8300, que é um octa-core, custa próximo a $99, $100. Então tem um gap muito grande entre o FX e o meu concorrente. O Ryzen ele vai se posicionar exatamente nesse gap, nesse meio. Tá? Então, se vocês estão esperando o Ryzen para substituir agora o FX, o lançamento dele vai ser para se posicionar ali no meio. É lógico que com o passar dos anos, naturalmente memória DDR3 oferta, o mercado já está começando a ver esse tipo de problema, está começando a custar mais caro, porque a oferta, a demanda está sendo menor. Então, naturalmente, vai existir essa transição, mas ele não vai ser feito agora. Não com o primeiro Ryzen que vai ser lançado, e não tão rápido assim, porque o gap é muito grande, tá? A gente está falando de 10 vezes essa diferença de preço. Essa mensagem ela precisa ficar muito clara, porque às vezes a gente vê dúvidas do tipo, olha, eu levar um FX, só que eu tô na dúvida para esperar o Ryzen. A mensagem é, se você quer o máximo de desempenho, espere o Ryzen. Agora, se você quer um produto extremamente barato e competitivo, o FX é o cara que vai te resolver esse problema. Sim. E aí a gente está falando, lembrem-se, de 40% de ganho de PC em relação ao Excavator, que inclusive já tinha um core muito mais forte do que o nosso FX. Tá? Então a gente não está nem mensurando quanto por cento de PC que ele tem em cima de um FX. É completamente diferente. E outra coisa, esses núcleos eles não são modulares. Inclusive falando nisso, muita gente chama o SMT de HT, porque é o nome que a Intel acabou batizando essa tecnologia, mas para quem não sabe, o nosso processador, que você acabou de falar, do topo, né, que é um octa-core,
Esse octa-core ele também conta com a tecnologia SMT, ou para alguns HT, que basicamente são núcleos virtuais, né? Então a gente está falando de um processador octa-core com 16 threads, né? A gente tinha hoje, assim, em relação ao FX, sempre aquela questão de mas os núcleos são modulares, os recursos são compartilhados, né? E era onde pecavam, não o processador em si, mas os softwares que não se beneficiavam de multithreading, era onde existia um gap maior entre o FX e o concorrente, e a gente não via isso acontecer em softwares que eram bem otimizados. Então, como o Alfredo falou, o FX ele foi pensado para ser trabalhado em toda essa questão de multithreading. Infelizmente, o mercado talvez não tenha acompanhado a tempo a evolução do software, né? A gente vê que, por exemplo, em softwares de renderização de vídeo, ou trabalho 3D, quem trabalha com isso sabe bem, os FX eles têm um resultado extremamente satisfatório, né? Justamente porque esses núcleos, apesar de serem modulares, eles são muito bem utilizados. Com o Zen, né, com o Ryzen, isso vai ser muito maior, justamente porque o IPC é maior, porque os recursos dos núcleos eles não são compartilhados e o número de threads também é o dobro por causa do SMT. Tá? Então, a gente realmente, como o Alfredo falou, se vocês estão duvidando da performance do produto, esperem para ver, paguem para ver. Inclusive, você viu isso de perto, né? Você pode falar com muito mais certeza do que eu, porque você viu a coisa funcionando e realmente a gente não está falando aqui só do que foi apresentado na CES, a gente está falando que o mestre aqui viu o negócio funcionar e teve a oportunidade de, inclusive, né, ganhar essa belezinha aqui, que não é minha, por sinal, diga-se de passagem, então pare de me cobrar essa blusa, porque eu não tenho uma blusa. Se tiver um sorteio, eu vou ser o primeiro a ganhar essa blusa, né? Então beleza, vamos para o próximo tópico. Bom, o próximo tópico é o seguinte: algumas informações já oficiais, já divulgadas há algum tempo, sugerem, né, e aqui a gente não está falando de rumor, então realmente é o que vai acontecer, nós teremos algumas diferenças na questão dos chipsets. Como todos já sabem, o socket M4 ele vai agregar, digamos que toda a próxima linha da AMD, então a gente não vai mais ter variação de socket como a gente tem hoje, isso é ótimo, e provavelmente também não vai haver uma variação de modelos de motherboards em relação ao TDP, certo? Temos algumas variações de chipset. Então vocês já viram em algumas notícias oficiais que existem chipsets mais básicos e chipsets mais poderosos, assim como já existe em qualquer outra linha. A diferença é os Ryzen são SoCs, o que significa que toda a parte de chipset está sendo controlada agora pelo processador e não pela placa-mãe. Explica aí para o pessoal que está vendo o que vai mudar então, já que é o processador que tem esse controle total, né, sobre controlador de memória, sobre porta SATA, USB 3.0, LAN, PCI Express, isso tudo. Já que é o processador que controla, então, qual que é a função de um chipset mais avançado numa motherboard, então? Por que existe isso? Como é que vai funcionar essa parte? Nós hoje, falando da linha dos produtos da AMD, hoje nós temos o M1, FM2 Plus e temos o M3 Plus. São os 3 sockets atualmente ativos na linha de produtos da AMD. Todos esses produtos, a partir de 2017, começam a ser substituídos pelo M4, que é a nova plataforma da AMD. O detalhe é que todos eles têm características diferentes. O M1 é um produto de entrada. O FM2 é um excelente produto corporativo, porque ele já vem com gráfico integrado, uma máquina de escritório, uma máquina para o dia a dia, um gamer de entrada que gosta de jogar online com os chips Radeon integrados nesses processadores, eles conseguem já ter um bom nível de desempenho. E para quem quer mais desempenho, você tem o M3, que é simplesmente um processador puro, com as portas ali à disposição, e aí PCI Express 2.0 para você adicionar a placa gráfica ou qualquer outro periférico que você deseja adicionar ao seu computador todo discreto. Todo esse conjunto será substituído pelo M4. E aí você tem o design. O que eu vou substituir? É lógico que com uma placa-mãe de entrada eu não tenho a necessidade de ter 8 portas SATAs. Não tenho a necessidade de ter 10 portas USB 3.0. 3 PCI Express. Ou 3 PCI Express. Imagina que você está fazendo um design de um mini desk
com um gabinete com menos de 1 litro de tamanho. Você tem as dimensões dele super reduzidas. Para que eu vou ter 4 portas de HD se eu não tenho espaço físico para colocar mal 2 HDs, 1 HDs? Eu vou usar um M2 mesmo, porque é um SSD pequenininho, porque é a única coisa que cabe dentro daquele espaço. Então, o projeto do Ryzen ele foi feito baseado nisso, você conseguir ter várias plataformas diferentes a partir de um único projeto central, que é o processador Ryzen. Como que nós conseguimos fazer isso? Ele primeiro é um SoC, System on Chip, ou todo o sistema embarcado dele está dentro do próprio processador. Isso é importante porque num gabinetezinho que você tem dimensões super reduzidas, você não precisa de um chipset adicional no layout da placa-mãe ocupando mais espaço. Você pode puxar todos os periféricos a partir do próprio processador. Então você vai puxar o USB direto do processador, você vai puxar a porta SATA direto do processador, e aí você vai ter um computador com dimensões super reduzidas. E aí os chipsets na verdade funcionam como expansores. Eu preciso de mais portas SATAs, eu preciso de mais portas USBs, porque mesmo ele sendo System Chip, o número de periféricos é bem reduzido, né? A ideia é oferecer uma coisa, um sistema básico ali, e não um supercomputador. Então você tem esse sistema básico e você tem um adicional com chipsets. Então os chipsets são controladores que vão adicionar portas USBs, portas SATAs e portas PCI Express para alguns serviços que precisam ser adicionados. Então você tem essas diferenças, basicamente a diferença do A320 para o B350 para o X370. É o número de serviço, o número de portas que vocês vai ter à disposição para o seu projeto. Placas mães ITX, ATX padrões de entrada provavelmente vão usar o A320. O B350 você já tem suporte a overclock no chipset no B350, então ele já começa a ser oferecido com um visual mais gaming, mais pro, para quem precisa de mais componentes de mais qualidade da placa e mais especificações, mais periféricos. E para o público entusiasta e gamer que precisa de crossfire, precisa de opções multi-GPU, você vai ter o X370 oferecendo todos esses periféricos. E por que é importante ter um SoC? Hoje em dia, por exemplo, realidade virtual. Um dos segredos da realidade virtual é você garantir a menor latência possível entre o movimento que você fez e você sentir aquilo no visor do equipamento que você está usando. A partir do momento que você usa uma porta USB 3.1 geração 1 que está integrada no processador, você está garantindo que quem está recebendo aquela informação que está sendo enviada do seu óculos, do seu equipamento, está indo direto para o processador. Então você consegue garantir assim a menor latência possível para esse tipo de equipamento, mesmo usando o chipset high-end, o X370. Então a ideia do SoC, do M4, não é simplesmente oferecer alguns periféricos sem propósito, não. É oferecer o máximo de desempenho com aquele hardware que está lá. Então você vai ter a possibilidade de usar aquelas portas, aqueles recursos, mesmo quando você tem um chipset de alto desempenho, mais portas à disposição integrado. Isso é muito interessante na plataforma. Então, pessoal, fica claro aqui pra gente que o Ryzen, todos os processadores eles não têm limitação de overclock, então você não vai ter uma sigla como existe no FM2 Plus, né? Onde existe um K ou qualquer outra letra que determina overclock ou não. Toda a linha continua sendo desbloqueada, porém o chipset mais básico, o A320, ele não vai dar suporte ao overclock porque não é o foco daquele produto de entrada, né? Ele realmente não foi feito para isso, então fica essa informação. Então, partindo para outros recursos, a gente aqui não está falando só de performance, né? A gente está falando de eficiência energética, com 14 nanômetros, então é um produto que entrega muito mais, consumindo muito menos em relação aos FX, que são 32, né? Hoje isso pode ser considerado muito, a gente alcançou um target legal. Porém, existem outras coisas bacanas também
como por exemplo o gerenciamento inteligente de cache, o gerenciamento inteligente do AMD Turbo Core, que agora está muito mais eficiente, né, nessa parte de dar boost no processador ou não. Fala pra gente como é que isso funciona na prática, principalmente no que diz respeito ao cache. Isso nunca foi feito em nenhum produto, né, tanto da AMD quanto do concorrente. Isso nunca foi desenvolvido anteriormente dessa forma, né? Nesse nível de detalhamento, acho que o Ryzen chegou, eu acredito que nunca tenha sido feito. É lógico que quando tiver a data de lançamento oficial, essas informações serão bem mais detalhadas do que a gente tem agora, mas a ideia é vocês entenderem o seguinte: o processador ele vai responder ao que vocês estão montando, ao que vocês estão pedindo. Se você quer um sistema de alta eficiência, você colocou um water cooler para justamente refrigerar ele, mas ter um produto mais frio, para poder justamente puxar mais dele, ele vai responder essa solução que você colocou. E eu não estou falando de overclock, eu estou falando de desempenho do processador. Ele vai entender que ele está rodando com uma solução térmica melhor e ele pode justamente trabalhar um pouquinho mais em tensões e clocks maiores com base dele, não em overclock, mas com base dele. E isso porque você simplesmente trocou o sistema de refrigeração dele. Isso é muito importante. Benchmarker gosta de ficar nos fóruns marcando ponto, isso aí vai ser um belo de um brinquedo. Vai ser um belo de um brinquedo. Então, para você que é entusiasta e investiu numa solução térmica melhor, investiu em memórias com maior clock, menor latência, você investiu em uma placa-mãe com mais circuitos, com mais reguladores de tensão, como que você tem o benefício disso sem ser manualmente? Porque manualmente você faz overclock, seta tudo ali na mão e consegue usar aquilo. Mas naturalmente, como o processador reconhece esses periféricos, ele reconhece que ele tem um sistema melhor. O Zen ele é feito com essa ideia, ele tem vários sensores que eles vão literalmente reconhecer aonde ele está instalado, qual clock ele vai poder trabalhar, qual a base dele que ele vai poder trabalhar e dar um melhor desempenho de acordo com o seu sistema, com quanto você investiu, e aí justamente para ajudar quem investiu numa máquina mais pesada e quer ter o máximo de desempenho. Isso é muito importante no Zen. É uma nova abordagem que a AMD está usando e mais detalhes em breve vocês terão aí com o lançamento dos pilares de construção do Zen. Isso daí vai ser bem detalhado, como que ele foi feito, a arquitetura. Vocês vão ter bastante detalhes divulgados sobre esses recursos novos que estão chegando. Então, ok, já deu para vocês terem um paralelo gigante aqui sobre o que esperar do Zen. E eu quero só reforçar mais uma vez, quem quer comprar um FX agora, juntou um dinheirinho suado para comprar FX e está esperando o Zen, neste primeiro momento, a não ser que você tenha realmente um pouquinho mais de grana para investir, tá? Lembre-se do gap que o Alfredo falou, o FX está aqui embaixo, $99, e a gente tem um produto de sabe sei lá quantos dólares, mas não vai ser $99, obviamente. É aquele negócio. O nosso produto hoje é o octa-core de entrada FX 8300, custa $99. Só para vocês terem uma ideia, isso é mais barato lá fora internacionalmente falando, e é lógico que o preço também se replica aqui no Brasil proporcionalmente, do que processadores dual-core da concorrência. Por um preço de um dual-core, você leva um octa-core no FX. É uma linha extremamente competitiva e custo-benefício absurdamente alto hoje essa linha FX. Mas em comparação, um concorrente que o Zen vem pegar, que o Zen vem bater de frente, vem para ganhar em desempenho, não esperem R$500. Ele custa hoje $1.000, ele custa mais do que $1.000. Inclusive, pegando um gancho no que você falou, vale a pena mencionar, principalmente para lojistas que estão assistindo esse nosso vídeo, distribuição, enfim, que isso também, obviamente, não vai matar a distribuição dos FX. Porque tem, né, atendi algumas lojas alguns dias atrás que estão com medo da disponibilidade do FX simplesmente sumir logo que o Zen chegar. Isso não vai acontecer. Tá? Isso inclusive é algo que vocês não devem nem se preocupar durante um bom tempo, né? Porque além de existirem estoques ainda nos distribuidores
tranquilamente, né? A gente trouxe recentemente o 8300 para o Brasil, ele era um produto que será comercializado lá fora. Então, vejam só, a gente ainda trouxe mais produtos para completar o nosso time de FX aqui, tá? E são produtos que ainda continuam sendo fabricados, então não há por que haver essa preocupação hoje. Principalmente no que diz respeito às revendas, quem trabalha com esse tipo de produto pode continuar vendendo e pode continuar garantindo para o teu cliente que ele vai ter ainda suporte, uma longevidade legal ainda no mercado, para que ele não esquente a cabeça aí, né? Eu começo a comprar, mas e se precisar fazer RMA ou qualquer outro tipo de questão? Não, isso no momento não é uma preocupação. Isso aí quem está dizendo para vocês é a AMD, né? Podem ficar despreocupados, podem continuar vendendo esses produtos e a gente vai, durante um bom tempo aí, trabalhar com as duas linhas em conjunto, atendendo agora um range de usuários muito maior. Né? Exatamente. Então, só para deixar bem clara essa ideia, nós não estamos afirmando que o Ryzen vai ser um processador desposicionado, vai ser um processador caro. Não, não é isso. Ele vai ser extremamente competitivo, porque ele vai trazer um nível de desempenho que vocês só conseguiam com plataformas que precisavam de vários pentes de memória DDR4, de placas-mães de altíssimo custo e processadores de altíssimo custo. Você vai conseguir trazer todo esse conjunto num range muito mais competitivo, mas vocês não têm ideia de quanto mais competitivo eu estou falando. Vai ser muito mais competitivo. Vocês vão querer ter um Zen, acreditem nisso, porque ele vai revolucionar a parte de desempenho por watt, vai revolucionar a parte de custo, mas a ideia dele não é brigar com o FX, é brigar com a concorrente que obrigava nós a comprarmos plataformas absurdamente caras. Tá? Nós não queremos o Ryzen brigando com o FX, que já é um produto extremamente bem posicionado. Nós queremos o Ryzen justamente brigando com a concorrência, trazendo um nível de desempenho novo e com um preço muito mais acessível. É isso que nós queremos que o Ryzen faça. Ele seja revolucionário, venha para a revolução AMD, já está várias propagandas de marketing sendo feitas. Esse é o jargão da Radeon, mas serve para o Zen. É o jargão da Radeon, mas serve para o Ryzen também. Sim. E venham para essa revolução, venham conhecer esse produto, porque vai valer muito a pena. E parem de se preocupar com canibalização, pelo amor da AMD. Parem, que não vai ser um problema. Então é isso aí, eu acho que deu pra gente dissecar bastante algumas informações que já estavam aí. Infelizmente a gente... Né? Fazer um resumo do que está sendo lançado agora. Processador novo, arquitetura nova, litografia nova, não é modular, não existe compartilhamento de recursos em ponto flutuante ou qualquer outro recurso entre núcleos. Tem SMT? Tem SMT, ele será 8 núcleos com 16 threads. Lógico, outras opções de processadores serão adicionadas e rapidamente, porque nós queremos competição no mercado. Então, se você não fique chateado se você não puder levar o primeiro, mas logo depois não será o único processador à disposição. A ideia, o roadmap já foi definido e é termos uma competição ampla em 2017. Isso daí tem que ficar bem claro. 2017 será o ano de competição da AMD, trazendo a AMD de volta para o mercado aí. Então, 8 núcleos, 16 threads. Não modular. DDR4. Pessoal, às vezes não foi definida a frequência máxima de DDR4. Na verdade, não é que não foi definida, não foi divulgada, mas é DDR4. Não temos suporte a M4, a memórias DDR3. Às vezes o pessoal fica se perguntando se vai ter ou não suporte. Porque algumas fontes citaram que as placas iam ser retrocompatíveis, a gente está dizendo que não serão. A retrocompatibilidade, infelizmente, morreu aqui no AM3. A AMD, ela gosta de garantir um grande número de upgrades. Isso o cliente AMD conhece isso. Então o que nós estamos prometendo agora? Quem comprar um Ryzen agora, uma placa-mãe M4, vai ter suporte até 2020. Então, lá na frente, em 2020, você vai poder falar ainda em upgrades nessa plataforma. Mas
tudo que é antigo, tudo que é anterior não será compatível com essa plataforma. É lógico que eu estou falando de processador e memória, não HDs, gabinete, periféricos, fonte, esse tipo de outros hardwares. Eu estou falando de processador e memória, porque a arquitetura é nova. Isso. Bom, galera, a gente terminou por aqui. Essas informações todas são muito importantes e, como elas são importantes, a gente pede aí para que vocês, especialmente do grupo, que estão aguardando já esse vídeo, né, se vocês forem informados aí com uma certa antecedência a respeito, então deixa o seu like no vídeo, compartilha aí na sua timeline, manda para aquela loja do seu amigo que ele tem aberta, né, aquele seu amigo que gosta de AMD, enfim, ajuda a gente com o nosso canal aí no YouTube. Então deixa o seu like no vídeo, deixa o seu like aí no post. E, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer assunto, perguntem. Postem, e tem o Facebook oficial da AMD Da AMD, Brasil. então, principalmente, Facebook também vejam. oficial da AMD Brasil. É importantíssimo, inclusive, acompanharem o Facebook oficial, porque esses conteúdos, como esse aqui, por exemplo, a gente solta primeiro lá. Então, quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, também se inscreve para que vocês recebam. E outra coisa, só fazendo um gancho aqui, a gente tem a AMD Responde para sair ainda esse mês. Sim. Né? Se vocês tiverem ainda qualquer outra dúvida, eu não sei se vocês sabem como é que funciona o AMD Responde, então se vocês não sabem, entre no nosso YouTube que lá tem um vídeo autoexplicativo, tá? Mas, se você já conhece e quer fazer uma pergunta sobre Zen, façam, aproveitem esse canal, aproveitem também os comentários do vídeo, no Facebook, enfim, e a gente vai responder aquilo que a gente pode falar a respeito do assunto, tá? Mas em breve, muito em breve, informações mesmo, serão... essas informações serão públicas. A gente está na reta final já, né? Então... E a AMD não vai divulgar resultados usando o Cinebench? Vamos divulgar usando o Cinebench, usando todos os benchmarks que vocês quiserem, todos os jogos que vocês quiserem, todos esses resultados já estão sendo feitos agora. Muito em breve, gente. Tá, falta só um pouco, vocês já aguardaram tanto tempo para sair esse conteúdo aqui, então aguardem mais um pouco aí que em breve vocês terão não só os resultados, como também a disponibilidade aí do próprio produto no mercado. Então o Q1 já está acabando, graças a AMD. Não, né? o Q1 já está acabando, estamos em janeiro, gente, calma aí, Q1 não está acabando mas não. 3 meses não são nada. Esse primeiro mês do ano, carnaval, pô, mais rápido. Seu relógio está diferente. Não, minha ansiedade tá diferente. Então tá bom. Quero receber a amostra. O ano dele só começa depois do carnaval, né? Só começa em Q2, meu ano. Quando eu tiver com o Zen aqui na minha bancada. Beleza, galera? Obrigado mesmo e até o próximo aí. Valeu!